Isabel, você fez uma comparação chocante, acho que para todos nós que estamos aqui te ouvindo, entre o volume investido nos projetos para o chamado bem-estar social, projetos corporativos, projetos de organizações não governamentais, e o dinheiro investido em corrupção, né? Investido não, né? Gasto. Jogado, né? De maneira espúria em processo de corrupção. Esse dinheiro de US$ 1 trilhão. É uma estimativa, porque ninguém pode sabe, ser mais, né? Do Banco Mundial, do Instituto do Banco Mundial. Não deve estar muito longe, talvez seja muito maior do que isso. O que eu não consigo entender é o seguinte, hoje, o acionista, ele tem que responder às demandas e aos clamores da sociedade. Uma sociedade cada vez mais articulada, uma sociedade que cobra das corporações, que cobra das marcas transparência, que cobra honestidade, que cobra coerência. Então, tem um negócio na minha cabeça que eu preciso que você me ajude a esclarecer, porque eu te garanto, não fecha esse quebra-cabeça para mim. Não fecha. Que é o seguinte, não monta. De um lado, a sociedade pedindo e exigindo transparência. Do outro lado, os mega acionistas exigindo mais e mais dinheiro para o seu bolso. Ora, num mercado aberto, se eu preciso ter mais dinheiro, eu quero mais dinheiro, eu preciso que a corporação de fato tenha o mínimo de chance de continuar viva, pelo menos por alguns anos, e as marcas também. No entanto, continuando com processos de corrupção, e outros similares, né? Ou seja, enganando o consumidor, fazendo um monte de barbaridades para estimular um consumo exacerbado e desnecessário. Quer dizer, aí tem N coisas, tá? Eu considero tudo isso areia do mesmo saco, tá? Como é que eu posso continuar crescendo e como é que eu posso continuar tendo cada vez mais bônus, receita, resultado e eu, o mega acionista, mais iates e mansões e mais não sei o quê, se não é corrupção que o meu consumidor está pedindo? É interessantíssima essa sua colocação, porque, na verdade, se por um lado ele está pensando nos iates, nas mansões, etc e tal, do outro, ele tem cada vez mais em mente, isso é seríssimo e maravilhoso, que o mundo, o consumidor, está começando a dizer não à corrupção claramente. Se você começa a observar as empresas que se metem em escândalos, a imagem delas é tão arruinada. É um péssimo negócio. Olha, eu posso te dar um exemplo, que é o exemplo da Siemens, que atua no mundo inteiro, dispensa apresentações, porque ela realmente está em todas as áreas, setores da indústria. Ela atua em N países. Quando começaram os escândalos de que ela teria gasto enormes quantias de corrupção em vários países através de contratos com consultores, o nome dela foi para a imprensa e imediatamente, assim, da noite para o dia, o valor da ação dela despencou. Assim, vira pó. Depois disso, as investigações começaram de tal forma que o presidente foi demitido, o presidente do Conselho de Administração foi demitido, uma porção de gente foi demitida e, além disso, ela gastou, entre multas e os honorários advocatícios, né, quase $2 bilhões, veja bem. E isso é que é interessante você falar que o movimento de corrupção, normalmente eu ouço muito isso no meu dia a dia, que isso é coisa de americano, ele quis inventar essas leis contra a corrupção. Não, nós estamos falando da Alemanha, que até uma década atrás era um país que permitia, pasme, Cristina, e os seus telespectadores, permitia a dedutibilidade do pagamento dos subornos em outros países contra os lucros que as empresas faziam em seu próprio país. Isso na Alemanha. Uau! Até uma década atrás, mais ou menos. O que significava que a empresa alemã, ao pagar
o suborno em outro país, ela ainda podia abater aquilo como despesa operacional. Veja você, contra o lucro feito em casa. Mas a Alemanha mudou muito nesse sentido, porque é ela que está processando a Siemens. Um processo absurdo hoje em dia, em termos de penalidades severíssimas. Pois é, então aí as ações acabam virando pó. Hoje a gente tem outros grandes escândalos, quer dizer, nos últimos anos é um festival, né? Quer dizer, a Enron inaugurou alguns anos atrás essa nova leva. Essa nova leva, né? exatamente. Parece que é uma nova onda de investigações, né? E aí vem, quer dizer, você mencionou Siemens, a gente está vivendo aí ainda efeitos do grande escândalo da Cisco, agora a Alstom aqui. Né? Enfim, a coisa, nós podemos passar o resto do nosso programa só elencando, infelizmente, esses escândalos todos gerando grande prejuízo para essas empresas, destruição das suas marcas, é difícil levantar essa situação privilegiada de mercado depois que você passa por uma barbaridade dessas, não é? Agora, você falou uma coisa, Isabel, você falou isso muitas vezes, quer dizer, a empresa acaba sendo penalizada por meia dúzia de pessoas. A gente está falando de meia dúzia de pessoas, não. Então, ou a gente está falando de uma orientação que vem lá do altíssimo escalão? Vamos começar com o histórico que eu queria dar desde o começo, sobre como iniciou esse combate à corrupção. Porque você tem razão, muitas vezes ela começava lá de cima e até o office boy. Isso começou justamente na época desses escândalos dos anos 70 da Lockheed. E essas empresas que a SEC, a CVM lá dos Estados Unidos, começou a investigar, ela simplesmente começou a penalizar essas empresas e levou ao Congresso americano, então, essa necessidade de se haver uma lei proibindo que elas agissem dessa forma, porque até então não havia realmente. Então, o que aconteceu? Em 1977, o Congresso decretou, o Congresso norte-americano, uma lei conhecida como Foreign Corrupt Practice Act. Como é que é? Foreign Corrupt Practice Act, de 1977. E atos de prática de corrupção no exterior. Ok? Em 1977. E as empresas, simplesmente, a partir disso, ficavam proibidas, elas seriam processadas se elas procedessem com qualquer tipo de corrupção no exterior. Depois disso, inclusive, caiu o presidente americano, porque se meteu em grandes É verdade, começou mamatas, com Watergate. Tudo começou com Watergate. Ou seja, a lei lá valeu também, né? Exatamente. Hoje em dia tem outras dúvidas aí com relação ao governo americano, mas não é o nosso tema neste momento. O nosso tema aqui e é o que a gente vai pedir para você explicar no próximo bloco, como é que é esse trabalho, que é um trabalho seríssimo, da maior importância, da maior dignidade, de prevenção dos processos de corrupção dentro das empresas. Até já.